Atenção! Começa agora uma teleaula de Ciências do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 40. Bons estudos! Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Que é isso, Lineu? Você não é mais professor de ciências, não? Ou será que eu que entrei na teleaula de língua portuguesa? Não, que eu sei, ó, que minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. É um trecho da canção do exílio do Gonçalves Dias, não é? Isso mesmo. Então, eu vou usar a poesia que o Gonçalves Dias escreveu no século passado como mote, quer dizer, como tema, como gancho para a teleaula de ciências. Porque hoje a gente vai falar das matas do Brasil. Você vai ver o que está acontecendo com as florestas brasileiras. Vai conhecer vários tipos de matas, vai ser informado sobre os perigos do desmatamento e o que é preciso fazer para preservar as florestas. A nossa teleaula sobre as matas brasileiras está começando agora. As florestas brasileiras, que encantaram tanta gente que por aqui nasceu, passou ou morou, estão seriamente ameaçadas. No começo dessa teleaula, você ouviu os versos que Gonçalves Dias escreveu no século passado. Ouça agora o que outro poeta, Carlos Drummond de Andrade, escreveu em 1984. De cada 100 árvores antigas, restam 5 testemunhas acusando o incrível carrasco secular. Restam 5, não mais. Resta o fantasma da orgulhosa floresta primitiva. Você acha que 5 árvores em cada 100 é pouco? Então escute o que diz esse artigo de 1991. Hoje já não são 5, mas apenas 3 sobreviventes de cada 100 árvores primitivas. Desde a chegada do primeiro colonizador branco, a Mata Atlântica foi derrubada, explorada, queimada. Todo esse impressionante acervo natural de cores e formas chega a seu triste limite. Um momento em que não poderá mais sequer ser chamada de floresta. Impressionante, né? Você já deve ter ouvido falar da destruição das florestas no Brasil. A novidade é a rapidez com que isso acontece. Bom, Maria, quer ver? Dá uma olhada aqui nessa tabela, ó. Em 1850, existiam 80% das florestas brasileiras. Em 1907, isso aí já caiu para 58%. Nossa. Em 1935, só sobraram 26%. Em 1952, 18%. Em 1962, 13%. Em 1973, 8%. E se continuar do jeito que tá, quando chegar no ano 2000, só vai sobrar 3% das florestas em todo o território brasileiro. Nossa, Lineu, mas o que aconteceu de 1850 pra cá que fez com que as florestas fossem minguando desse jeito? Bom, para entender isso, vamos analisar primeiro aqui a Amazônia, quer ver? Dá uma olhadinha aqui. Só a parte da floresta amazônica que fica dentro do Brasil corresponde a 40% das florestas tropicais úmidas que ainda restam na Terra. Calcula-se que 12% da área total da floresta amazônica brasileira já esteja ocupada ou destruída. 12% da área destruída? Ah, Lineu, mas isso até parece pouco, né? Porque sobrou 88%. Acontece, Maria, que a riqueza da floresta amazônica está nas árvores e não no solo. Mas, Lineu, essa exuberância toda da vegetação só é possível se o solo for muito fértil, não é? Tipo assim, se plantando tudo dá. Aí que tá, Maria, isso é um engano, porque na verdade o solo da Amazônia é pobre. E a única proteção que ele tem é a cobertura vegetal, porque o ciclo de materiais na Amazônia é muito rápido. Quer ver? Olha só. As folhas caem, são decompostas rapidamente e os materiais restantes se concentram na camada superficial do solo. As raízes então se espalham nessa camada e aproveitam quase que totalmente os materiais em decomposição. Aposto que você não sabia disso, não é? A floresta amazônica está apoiada apenas na camada superficial do solo. E, no entanto, existem árvores de mais de 40 metros de altura. Já pensou? Uma árvore de 40 metros com raízes tão superficiais? Como será que ela para em pé? A resposta está aí nessa foto. Esses contrafortes são as raízes tabulares, verdadeiros muros que sustentam na base árvores com grande altura. Por isso, Maria, que a destruição de 12% da floresta não é pouca coisa. E o desmatamento é a maior ameaça para a Amazônia, não só porque inutiliza o solo, mas também porque desequilibra o clima. Sei, mas o que acontece com o solo e com o clima quando a floresta é derrubada? As primeiras chuvas lavam o solo e carregam a camada fina onde os materiais são encontrados. Não sobra nada para se fazer uma plantação. As nuvens se formam em cima das árvores com a evaporação das águas das folhas e se distribuem com os ventos. A chuva que cai é absorvida pelas árvores. Sem plantas,
a chuva não é absorvida. Nada mais segura o solo que é carregado para os rios. Essa lama bloqueia os rios e causa enchentes. O calor aumenta. A luz do sol se reflete no solo sem vegetação como um espelho e a energia solar se perde. Dá para imaginar o que pode acontecer com a floresta daqui para frente, Maria? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Se as plantas desaparecem, os animais que vivem das plantas desaparecem também. As fezes dos animais não fertilizam mais o solo. Os insetos e pássaros deixam de visitar as flores das árvores perto do local destruído. Sem essa visita, as árvores param de dar frutos e sementes. Assim, a tendência natural é que a floresta se transforme em deserto. Você deve estar pensando como eu pensei. Como é a sobrevivência das pessoas na floresta tropical? Esses povos da floresta podem nos ensinar alguma coisa. Eles derrubam e queimam áreas pequenas para suas plantações. Assim enriquece o solo para o plantio, mas dura pouco. Então o solo é abandonado antes de se esgotar e a floresta cresce de novo. E quem que são esses povos da floresta, Linneu? Bom, são os índios, né? São os ribeirinhos, que são os habitantes das margens dos rios. Os seringueiros, que vivem da extração do látex para fazer borracha. Mas foi a partir dos anos 60 que a Amazônia começou a ser explorada em grande escala. Agora, os que exploram a floresta são os garimpeiros, os madeireiros e os grandes proprietários. Além de desmatarem grandes áreas que não se recuperam mais, eles provocam conflitos e, através da violência, da prostituição e das doenças que levam, acabam provocando a morte dos índios. O desrespeito aos direitos humanos também é constante nos conflitos com outros povos da floresta. Em 1988, esses conflitos levaram ao assassinato de Chico Mendes, que era sindicalista, ambientalista e líder dos seringueiros. Ai, mas o que se pode fazer com tanta ameaça? Será que não tem um jeito de preservar a Amazônia? Olha, Maria, manter a Amazônia intocada é impossível. Agora, a utilização da Amazônia dá para ser planejada, equilibrada, sem provocar destruição e morte, né? Mas como? Em 1985, os povos da floresta propuseram a criação das reservas extrativistas. Ali, haveria coleta de riquezas como a castanha, látex da seringueira, palmito e frutas tropicais. Mas a mata, como um todo, seria conservada. Existem outras propostas ainda. Primeira, exploração apenas de árvores muito velhas em rodízio. Segunda, pastos restritos aos locais de várzea. Terceira, normas para extração de minerais. Quarta, preservação total de áreas bem demarcadas. Tá bom, tchau. Obrigada. Mas, Linneu, se essas propostas forem colocadas em prática, ainda dá para salvar a Amazônia? Dá, né, Maria? Mas tem que ficar de olho, tem que agir depressa. Olha, teve uma diminuição das queimadas, mas no ano passado elas voltaram a aumentar. Não dá para bobear, tem muita coisa para fazer. E as outras florestas, então? Que outras florestas são essas? Este aqui é o Jardim Botânico de São Paulo. É um pedaço preservado da Mata Atlântica, a segunda maior floresta do Brasil. A Mata Atlântica está muito mais ameaçada de extinção do que a floresta amazônica. Veja só por quê. Observe no mapa como era a Mata Atlântica em 1500. Ela cobria o litoral, subia pelas montanhas e penetrava pelo interior. E veja só hoje. Reduzida às montanhas da Serra do Mar, no Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. No começo da colonização do Brasil, a Mata Atlântica foi derrubada para a fundação de cidades e extração de madeira, principalmente do famoso pau-brasil. Depois, a mata cedeu lugar para as plantações de cana-de-açúcar no Nordeste e de café em São Paulo e no Paraná. Hoje, o que sobrou é ameaçado pela extração de palmito e madeira. Além disso, na região das praias, o turismo vem sendo explorado sem planejamento. A mata é destruída pela abertura de estradas, loteamentos e construções. Bromélias, orquídeas e samambaias são tiradas sem dó da mata, para serem usadas em decoração. Puxa vida, eu aqui cuidando dessa bromélia sem saber que eu posso estar ajudando a destruir a Mata Atlântica. Maria, vem cá, ó. Vem dar uma olhadinha aqui no que eu mostrei para os meus alunos, olha. Isso daqui é a Mata Atlântica, na Serra do Mar, no estado de São Paulo. Ao contrário da Amazônia, que fica em terreno plano, a Mata Atlântica ocupa principalmente a Serra do Mar. Aqui fica Cubatão, o maior centro petroquímico do país. A poluição do ar destruiu a mata das encostas da serra.
Com isso, os morros deslizam, provocando avalanches, destruição e inundação. Quer dizer que tudo que acontece com a Mata Atlântica na serra tem influência no litoral. Isso. Ó, por exemplo, as árvores da mata diminuem o calor do litoral. Os manguezais e restingas também dependem dos rios que desagam no mar para sobreviver. Sem as árvores e com os deslizamentos, os rios podem ser soterrados e morrer. Não são só os rios que morrem com a destruição da Mata Atlântica. Ela também possui uma variedade imensa de tipos de animais e plantas. Aves como a biguatinga e o gavião-pato, o veado campeiro e o bugio, um dos maiores macacos do continente, correm o risco de desaparecer se a Mata Atlântica continuar a ser destruída. Com tudo isso acontecendo, não existe outra proposta a não ser a preservação total do pouco da mata que ainda resta e o desenvolvimento de áreas de recuperação. É importante que cada um de nós pense na riqueza que as matas brasileiras representam. A preservação do ambiente não é só uma preocupação dos militantes naturalistas, não. É bom ficar esperto e lembrar que destruir as matas significa perder qualidade de vida e dinheiro. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Você sabe que eu nunca tinha pensado que a Mata Atlântica fosse tão importante assim? É porque a gente sempre ouve falar só da Amazônia, né? Pois é. Agora dá até pra comparar as duas matas. E uma boa revisão ajuda, né? E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que as florestas brasileiras estão sendo destruídas pelo desmatamento. Aprendeu que apesar da exuberância da vegetação, o solo da Amazônia é pobre. Que com o desmatamento, a floresta pode se transformar num deserto. Aprendeu também que os povos da floresta sabem preservá-la, permitindo a sua recomposição, e que é possível haver utilização da Amazônia sem destruí-la. Você conheceu outra floresta importante do Brasil, a Mata Atlântica. Viu que ela está quase totalmente destruída e que o que resta dela precisa ser totalmente preservado. E não é só isso, viu? No seu livro, você vai encontrar outras duas florestas brasileiras menos conhecidas. A Mata das Araucárias e a Mata dos Cocais. Elas têm características diferentes, mas a ameaça é sempre a mesma, a destruição. Estudando os ecossistemas brasileiros, você vai perceber a riqueza natural das nossas matas e entender por que tantos estrangeiros estão preocupados com eles. Reflita o valor que isso pode ter para nós e para gerações futuras. Até a próxima teleaula.